São duas polaridades que me incomodaram há muito tempo quando eu entrei no mundo corporativo. Eu batalhava pelo crescimento e depois descobri que crescimento sem desenvolvimento é uma falácia. O que está por trás de crescimento e desenvolvimento? Percebo nessa animação que tem algo externo que evolui, passa para algo externo e, de repente, faz o quê? Precisa ir para o externo novamente. E isso cria um fluxo contínuo que eu posso chamar de fluxo da vida. Quando existe desequilíbrio entre desenvolvimento e crescimento, eu costumo dizer que existem doenças. No nível individual, doenças graves. No nível corporativo, doenças organizacionais. Já ouviram falar em cânceres organizacionais? Situações que ocorrem, mandam metástases para toda a organização? Então, é isso que eu vim lhes falar nessa tarde de hoje. Como é que eu posso trabalhar com crescimento e desenvolvimento numa perspectiva saudável? Ora, se eu imagino que existe crescimento somente, o que eu causo do outro lado? Eu causo também um desequilíbrio. Por outro lado, se eu imagino desenvolvimento somente, o que acontece? Eu deixo do outro lado uma doença ou uma possibilidade que não é saudável. O que está por trás dessas duas polaridades que são paradoxais, mas que são complementares? E para contar essa história, eu tenho que voltar num tempo. Num tempo onde nós vamos perceber que o crescimento que está ligado a tudo que é material, que é quantitativo, e que desenvolvimento está ligado àquilo que é qualitativo, aquilo que não é material. Ora, eu posso dizer que crescimento, então, está relacionado a um processo de consciência que começou num tempo que nós não conseguimos imaginar. Eu tenho que voltar num tempo onde o tempo não existia ainda. Arquetipicamente, o ser humano arcaico, o ser humano antigo, ele vivia com uma consciência mítica. Como é que isso é contado para nós? Numa tradição judaico-cristã, por exemplo, em outras tradições também explicam da mesma forma. Ora, houve um tempo em que o ser humano foi criado à imagem e semelhança dos deuses e vivia no paraíso. E esse homem, esse ser humano, de repente se viu sozinho e a divindade fez o quê? Ele criou uma companheira. E essa companheira andava pelo paraíso. Vocês conseguem imaginar o paraíso? Tudo funcionando, tudo dava certo, mas ela, de repente, se viu na frente de uma árvore, e diz a tradição que o paraíso tinha duas árvores, a árvore do conhecimento e a árvore da vida. E o que aconteceu? Em um determinado momento, segundo o conto mítico, um ser comunicou que se essa pessoa comesse da fruta da árvore do conhecimento, o casal se tornaria igual a Deus, igual ao Criador. E aí, diz a lenda, vocês conhecem, a Eva levou a maçã para o Adão e ele comeu. Agora, aqui entre nós, tem uma piadinha que eu gosto de contar, que é assim. Diz que o argumento definitivo da serpente para Eva comer a fruta da árvore do conhecimento foi: come que emagrece. Não sei se foi assim, mas o fato é que, depois desse momento, o que aconteceu? O querubim apareceu e nos expulsou do paraíso. E quando Adão e Eva se viram na terra, qual foi a primeira constatação? Que eles estavam nus e cobriram as suas vergonhas. Essa é uma forma muito bonita de dizer que nós entramos para o mundo da matéria. Nós começamos um longo processo de evolução da consciência. E essa evolução ela foi orientada pelo egoísmo. Então, crescimento quantitativo, é um desafio orientado pelo egoísmo. E o que acontece quando nós avançamos com essa evolução da consciência? A constatação é a seguinte: a maior surpresa é o eu humano ainda é um bebê recém-nascido. Porque, se nós olharmos as linguagens mais antigas, a palavra eu ela é muito nova. O sânscrito, por exemplo, não registra a existência da palavra eu. O egípcio antigo ele precisava de um eu coletivo que representasse as individualidades.
O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu parar nessa civilização egípcia, poderia avançar por outras, eu ia ver, então, o avanço dessa consciência. Ora, olhando atualmente, aonde que nós estamos? Nós estamos numa situação onde o pensar racional e lógico já deu o que tinha que dar. Se já deu o que tinha que dar, ele é ruim? Não, ao contrário, porque nós estamos aqui hoje porque nós somos muito bons, né, nesse processo de um pensar racional e lógico. E a imagem que nós costumamos apresentar nas corporações, né, o que traz esse paradigma materialista? É como se nós tivéssemos sido encalacrados numa jaula existencial. O pensar racional e lógico nos coloca numa jaula existencial. O que é essa jaula? Eu posso olhar para uma barra à minha esquerda e eu penso assim, o que aconteceu antes de mim? Não é uma questão de racionalidade, é questão de fé. O que acontece após a minha morte? Idem, também não é racional, é uma questão de fé. Quando eu olho para o exterior, tudo aquilo que é exterior, eu posso te trazer uma imagem que eu posso olhar, por exemplo, os artefatos humanos que já perscrutam os confins do universo, e quanto mais esses artefatos avançam, qual é a constatação? Que não tem fim. Por outro lado, os equipamentos que entram na essência da matéria também constatam que não tem fim. Então, essa questão existencial, esse paradigma materialista nos colocou encalacrado nessa jaula com todas as consequências. Exploramos a Terra, exploramos, né, muita riqueza, muito ter e pouco ser. E a pergunta que sobressai é, existe saída? Há possibilidades de saída dessa jaula existencial? Sim, por quê? Porque, ao longo do tempo, existiram aquelas pessoas que nós chamamos de os adiantadinhos da classe, ou seja, pessoas que conseguiram ver alguns centímetros além dessa jaula existencial. Um deles tem uma frase muito emblemática que diz assim, a solução definitiva de um problema só pode ser dado por uma consciência diferente da consciência que o criou. Albert Einstein dizia isso. Então, o que nós podemos entender, então, como essa consciência racional e lógica, né, para entender a saída? Como é que funciona o pensar racional e lógico? Imaginem vocês, eu tenho um objeto externo que impacta os meus sentidos. Ao impactar os meus sentidos, eu crio uma imagem que eu já tenho internamente, ou não. Se eu não tiver, provavelmente eu nem reconheço aquele objeto, mas imagino que tenha. E a partir dessa imagem eu crio um conceito. E a partir desse conceito eu faço um julgamento. É bom ou não? Entenderam o que é o processo racional e lógico? Ele é muito pobre, porque depende de um impulso externo. A pesquisa espiritual diz assim, que nós teremos saídas, ou nós temos saídas, quando nós entendermos que essa imagem da consciência material e lógica, que depende de um objeto externo, ela pode ser ampliada, ou nós podemos ter um outro tipo de consciência. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né? Olha, eu tenho uma natureza morta, flores, né? O artista reproduz aquilo que ele viu. Né? Provavelmente ele já tinha um referencial interno. Então, o pensar racional e lógico, de uma forma artística, pode ser representado assim. Mas o que vem à frente? O que vem à frente como possibilidade é aquilo que a gente chama de consciência imaginativa. Imaginem vocês que eu já não tenho um objeto externo e eu já tenho uma imagem. Né? Olha só que possibilidades. Na esfera artística, essa era uma cabeça de mulher de Picasso, da sua última fase. Né? O que o artista fez? Né? Quais foram os recursos que esse artista lançou mão para criar essa obra que atrai milhares e milhares de pessoas onde está exposto, né? E tem um valor incomensurável? Ora, qual que é o outro passo que nós podemos desenvolver como potencial? É o que eu chamo de consciência inspirativa. É quando eu já não tenho mais o objeto externo, eu já não tenho a imagem, eu posso dizer que já existe o conceito. Né? Isso é um pensar inspirativo. Kandinsky, né, traz essa obra, que impressiona todos, como um exemplo, e eu trago aqui como um exemplo do que é uma consciência inspirativa. E quando nós avançamos um pouco mais,
existe um outro estágio que na ciência espiritual é chamado de consciência intuitiva. Como é que é a consciência intuitiva? Eu já não tenho o objeto externo, eu já não tenho a imagem, eu já não tenho o conceito, eu posso dizer que eu já sou o conceito. É muito difícil explicar isso em linguagem atual. Talvez, se nós fôssemos para os místicos, a gente trouxesse alguma referência. Por exemplo, em todas as tradições, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis se referia à natureza como irmão Sol e irmão Lua. Né? Ele se via naqueles seres vivos aos quais ele encontrava. Né? Bom, de uma forma artística, eu tentei arranjar alguma imagem. Né? E uma imagem vem através de um artista canadense chamado Alex Gray, depois vocês podem pesquisar. Né? E ele, então, queria trazer a imagem do ser humano, arquetípico, a imagem da essência do ser humano. E ele gerou essa imagem. Dá para perceber o que a gente vê? Fluxos energéticos. No micro, a gente vai voltar a ver aquela forma que eu lhes apresentei no início. E isso, então, eu trouxe para caracterizar como uma consciência intuitiva. Olha que interessante, o ser humano, que era arcaico, saiu do paraíso, não era consciente, teve que passar por toda essa fase, vamos dizer, material, e agora ele pode fazer uma grande volta para casa. Essa volta para casa, na literatura, podemos chamar da Grande Jerusalém, ou do próximo estágio que a Terra pode atingir, desde que nós possamos fazer essa transição de uma forma consciente, é o que eu estou tentando trazer para vocês. E a grande orientação é o altruísmo. Né? O que orientava essa parte da imagem à esquerda é o egoísmo, dada por aquela máxima de Descartes, cogito ergo sum, penso, logo existo. Né? Ora, a consciência material, a consciência qualitativa, ela está exigindo um outro estágio, que eu posso chamar, então, do amo ergo sum. Amo, logo existo. Nós podemos imaginar que, como existiram formações, escolas que produziram, né, todo esse conhecimento que nos trouxe até esse momento, nós estamos no limiar de ver o nascimento de novas escolas, né, que são as escolas de altruísmo. Aquilo que vai fazer o equilíbrio entre o qualitativo e o quantitativo. E o interessante, a boa notícia é, ora, o altruísmo é um estágio aquém do amor, é um degrau abaixo do amor, que é muito distante, né, da nossa visão como evolução, como espécie. Mas o altruísmo pode ser aprendido, pode ser desenvolvido. A síntese desse novo estágio mental, de consciência, eu gosto de chamar do pensar do coração. São outras formas onde nós vamos ter que sair da jaula a partir de instrumentos de aprendizagem que nós estamos muito no início ainda, para entendermos o que é esse pensar do coração. O pensar do coração, ele é lógico, é artístico, é vivo, em contraponto àquilo que eu posso chamar do pensar cerebral, né, que é lógico, é científico e é puro, é duro. Então, essa grande questão que eu gostaria de deixar para vocês, a reflexão é, como é que eu estou na minha vida pessoal e profissional? Né? Em que ponto dessa polaridade, crescimento e de desenvolvimento eu estou? O que pode ser feito na minha realidade ou em mim para que eu comece a transitar para um outro paradigma onde eu não consigo crescer no limite, porque alguém vai sofrer, algo vai sofrer. Mas também eu não posso ficar preocupado somente com o social, porque eu dependo da matéria, para que haja esse equilíbrio saudável entre essas duas polaridades. Então, amigos, pensem sobre isso. Eu queria agradecer a atenção nesses poucos minutos. Muito obrigado.